Nós vimos na primeira leitura de hoje uma espécie de aplicação prática daquilo que no tempo pascal nós tínhamos apenas citado quando estudamos o livro dos Atos dos Apóstolos, acompanhando as semanas do tempo pascal, o método paulino. Acho que quem vem acompanhando nossas missas recorda disso. Na primeira leitura de hoje, Paulo está se dirigindo à comunidade de Corinto. É um momento em que Paulo está na crise do método paulino. Ele está questionando se o método dele é de fato bom, seguro, válido, se é interessante para a evangelização. Eu vou dizer exatamente por quê. Paulo tinha um repertório cultural muito bom, né? Falamos disso lá atrás. Paulo conhecia muito bem o mundo jurídico dos romanos, ele era cidadão romano. Paulo estudou com o rabino Gamaliel, que era a melhor escola rabínica do tempo, então ele conhecia muito bem a lei e o Antigo Testamento, e Paulo também tinha um conhecimento, inclusive escreveu vários textos em grego que chegaram até nós aí, a recente carta de Paulo, por exemplo, aos Colossenses, que a gente andou lendo, Tessalonicenses, Éfeso e tantos textos em grego. Então, Paulo tinha um conhecimento, um repertório muito bom e, portanto, uma capacidade de compreender o que está por baixo de alguns critérios, de alguns argumentos. E Paulo lançou mão desse arcabouço, né? Lançou mão desse repertório para, às vezes, estabelecer um diálogo tentando aproximar o querigma, que era aquele primeiro anúncio da fé cristã, das realidades culturais, usando a cultura desses povos, a cultura dos romanos, a cultura dos gregos, a cultura dos judeus, como veículo, como uma forma de você encontrar um chão comum e, a partir daquele chão comum, você conseguir falar o querigma, anunciar o querigma. Por que Paulo está em crise com o método dele? Porque na comunidade que tinha a princípio, né, como era Corinto, uma cidade portuária, circulava muita cultura, circulava muita informação. Naquela cidade que tinha mais condição de reflexão, ou na cidade que tinha, assim, também ela, um arcabouço cultural interessante, e que Paulo lançou mão desse repertório para evangelizar, ele encontrou muita resistência e esbarrou em muitos problemas, em muitas dificuldades, dando aquela sensação, pelo menos naquela reflexão ali, da crítica do método paulino, de que quanto mais culta, informada, quanto mais esclarecida, quanto mais rico o repertório cultural, maior a resistência ao primeiro anúncio da palavra de Deus, maior a resistência ao querigma. Então, Paulo, na primeira leitura de hoje, está com clareza, dizendo assim, eu vim falar para vocês de Jesus morto, crucificado, ressuscitado, e é isso, papou, ou seja, ele preferiu ser direto, preferiu não utilizar essa mediação, entendendo que talvez ele precisasse verificar um outro caminho, que era um caminho mais comum da comunidade dos apóstolos. Se a gente vê os discursos de Pedro, por exemplo, Pedro é direto ao assunto, né? Não tem talvez essa preocupação, por falta de repertório ou pela característica própria do remetente, né? Pela característica própria, do destinatário dele, ele não tem esse objetivo. Mas Paulo está um pouquinho em crise com o método dele, e deixa isso claro. A crise, ela mostra uma coisa interessante para nós, que a força, a palavra de Deus tem uma eficácia própria. A palavra de Deus, ela tem uma força própria. Claro que se a gente pode e tem condição de, com um repertório, mediar, facilitar a chegada, aproximar a linguagem. Esse é o trabalho do catequista, né? Fazer essa ponte entre a cultura do catequizando dele, né? Daquele que é o destinatário do anúncio, e a fé que ele tem no coração, por experiência e por conhecimento.
Então, o catequista ele está exatamente ali para fazer essa ponte. Então, se o catequista, se aquele que vai anunciar, conhece esse repertório e pode lançar mão desse repertório com segurança e faz essa aproximação, muito bom, maravilhoso. Mas Paulo quer deixar claro que a palavra de Deus tem uma força própria, uma eficácia própria. E se ela for anunciada, ela chega. Se puder mediar, ótimo, problema nenhum. Se puder traduzir sem ferir, né, o depósito, a riqueza da fé, e ao mesmo tempo respeitando aquele conhecimento que se tem da cultura que está ali sendo, né, utilizada como veículo, ótimo. Mas o que Paulo está deixando claro aí na primeira leitura de hoje é: não podemos nos perder e nem nos furtar a este anúncio, porque às vezes a gente se preocupa tanto em mediar que não chega ao ponto, né? A gente fica nos preparativos, né? Fica ali na ideia de conhecer a cultura e talvez aproximar o evangelho daquela cultura. Qual é a melhor forma da gente falar de Jesus, por exemplo, no meio rural? Qual é a melhor forma para falar de Jesus no meio urbano? Qual é a melhor forma de falar de Jesus para os jovens e a partir dos jovens, para os adolescentes e a partir dos adolescentes e tal? E aí a preocupação em conhecer essas diversas culturas e fazer mediação acaba, às vezes, fazendo com que a gente se converta mais à cultura do que exatamente o trabalho inverso, né? A gente se aproxima mais da cultura do que propriamente a cultura se aproxima do Evangelho. E a ideia é exatamente fazer a ponte. Esse é o trabalho do catequista, e a crise de Paulo está exatamente aí. Eu acho que num dado momento, no exame de consciência, Paulo pensou assim: eu fiz um esforço tão grande em, utilizando o meu repertório, aproximar nos meus textos. Se o alvo do texto é um povo que tem uma cultura jurídica muito forte, por exemplo, como os romanos, em Roma, então ele escreve uma carta aos romanos, falando da salvação de Jesus, usando uma linguagem bem jurídica, uma estruturazinha bem jurídica. Se o povo está muito próximo da filosofia grega, então em Éfeso, por exemplo, na Ásia Menor era assim. Então Paulo tem aquela preocupação de utilizar até termos próprios da filosofia grega para falar de Jesus, tal. Se o povo é muito ligado à fé do Antigo Testamento, então ele vai sempre mostrar a relação entre as figuras do Antigo Testamento e Jesus como a realização dessas figuras. Mas o exame de consciência que Paulo está fazendo ali é: será que eu fiquei mais no caminho do que propriamente cheguei ao meu objetivo? Quer dizer, eu me perdi um pouco ali no meio do caminho, preocupando em aproximar a cultura, mas não promovi aquele encontro profundo, porque, segundo a percepção de Paulo, esse encontro traria uma mudança, uma conversão, e ele encontrou muita resistência, nem sempre mudança, muitas vezes não conversão. E aí a gente está ali na primeira leitura de hoje, na plena crise do método paulino. Mas eu disse que tem um aspecto interessante, o Salmo até reconhece esse aspecto interessante, que é a eficácia, a força própria da palavra de Deus e ponto final. É interessante que o Evangelho, a primeira leitura tem Paulo ali na crise. No primeiro Evangelho é Jesus que está um pouco em crise, né? Vou explicar isso bonitinho, para não ser mal entendido. Jesus está chegando lá na cidade dele, ó, Nazaré, já adulto, depois de ter realizado sinais e milagres, e seguindo o costume que ele tinha quando era mais novo, ele foi lá na sinagoga, que era a igreja, o lugar de reunião deles, e conforme o costume, né, visitando a cidade, ele fez a leitura. Aí fez a leitura do profeta Isaías: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou para anunciar, para pregar, para curar, para visitar, E num dado momento, Jesus começou a pregar sobre esse texto. Pregava com autoridade, as pessoas reconheciam que a pregação tinha sua força própria. A pregação tinha um fundamento espiritual, era uma pregação que falava ao coração, que era fiel,
Mas, em vez de beber dessa fonte que estava jorrando, as pessoas preferiram fazer o seguinte: mas esse não é o filho de José, como quem diz, né? Cresça e apareça, não tem esse ditado que deu, garoto, você acha que é quem? Cresça e apareça, né? Em vez de se prender àquela riqueza que estava sendo ali derramada sobre eles, eles preferiram se prender. Num dado momento, talvez tenha passado pela cabeça de Jesus: será que eu não estou sabendo traduzir exatamente quem eu sou para aqueles cuja cultura não tem como eu não conhecer, porque é a minha terra, é a minha família, é a minha casa? Eu acho que conforta até o próprio Paulo entender que quando tem resistência, tem resistência. Às vezes a gente faz um trabalhinho bem feito, o catequista faz um trabalhinho bem feito e tem a resistência. Mas entender que o próprio Jesus enfrentou esse problema, quer dizer, a gente não está longe disso, não está fora disso, né? Do trabalho que a gente tem tal, e no cuidadoso, até às vezes quando em casa a gente diz assim: vamos fazer uma oração antes da refeição. Ué, pai, rezar por quê? Nunca rezou, para que rezar? Ou quando a gente propõe assim: vamos fazer uma noveninha de Natal, vamos fazer uma oraçãozinha e tal. Então, às vezes a gente encontra resistência. E olha que você conhece a casa, a família, sabe a hora melhor de falar, sabe se é melhor falar com um filho primeiro e ele fala com o outro que ele vai, ou se é melhor falar assim, explanar geral com todo mundo, qual é o melhor caminho para fazer isso, para chegar. E com isso tudo a gente encontra resistência. Eu acho que assim, há um convite na palavra de hoje muito interessante para a gente avaliar, né, a maneira como a gente tem se colocado e como tem feito essas mediações, mas também não ser tão duro consigo. No final das contas, Jesus foi duro com a turma, né? Jesus diz: um profeta só não é bem aceito na sua própria terra, que é o famoso santo de casa, não faz milagre, né? Que Jesus está apresentando ali. Às vezes a gente esbarra nessas questões, né? Eu lembro que quando, na minha época, lá atrás, né, mais de 30 anos atrás, num seminário, nós, os seminaristas, a gente nunca queria ir na primeira experiência de pastoral de fim de semana, para a nossa paróquia de origem, porque lá você nunca era o seminarista, lá você era o Marcelinho, ou o Joãozinho, ou o Pedrinho, nunca se olhava para você. Então, se você fosse convidado para dar, quem é fulano para dar uma palestra? Você nunca tinha aquele olhar, né? Mas esse olhar, essa credibilidade, não tinha nada a ver com o que pudesse ter para oferecer, né? Tinha coisas ótimas para oferecer, mas às vezes tinha ali um elemento cultural que causava uma resistência, uma coisa. Então é sempre interessante a gente ter presente essas duas questões. Em alguns momentos vale a pena a gente avaliar se a gente está fazendo bem essa ponte, né, entre o próprio Deus e o mundo, entre o próprio Deus e o Evangelho, nossa família, entre o próprio Deus e os ambientes que eu frequento. Se eu estou, assim, fazendo essa ponte boa, né? Então, nas nossas crises, vale a pena, de vez em quando, a gente dar uma parada e dar uma avaliada nisso, como está fazendo Paulo na primeira leitura de hoje. Mas, ao mesmo tempo, colocasse um pouco como Jesus. Não, eu acho que eu fiz, né? Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você faça lá a avaliação de Paulo e disse: estou dando mole, vou corrigir. Mas pode ser que não. Pode ser que você não. Eu acho que eu fiz, um trabalhinho foi bem feito e tal. A turma que não sei exatamente por quê, para quê, como, não sei o quê. Então, a gente tem um pouquinho essa, né? Andar com essas desses dois lupas, né? Uma lupazinha para olhar para uma situação, para olhar para outra e fazer uma avaliação bastante equilibrada de uma situação e da outra situação. Eu queria dar uma palavrinha rápida, introdutória hoje. No mês de setembro, a igreja, desde 1971 no Brasil, ela dedica o mês de setembro a uma aproximação maior da palavra de Deus, e aí instituiu como setembro como mês da Bíblia. Por quê? Porque no último dia de setembro, no finalzinho, é o dia de São Jerônimo, e São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia do grego, que quase ninguém lia na época dele, para o latim vulgar, que era a língua que todo mundo falava e que todo mundo conhecia. Foi um trabalho
de vida inteira, mas ele tornou lá atrás a Bíblia acessível. Todo mundo pôde ler a Bíblia, pôde chegar perto, conhecer, por causa desse trabalho bonito de São Jerônimo. Essa versão da Bíblia que é estudada para que é usada para estudo até hoje, tem o nome de Vulgata. Mas Vulgata por quê? Porque foi uma tradução dos textos originais, lá do grego, do Antigo Testamento, do hebraico, aramaico, para o latim. Naquela época se chamava latim vulgar, porque tinha um latim dos clássicos, dos livros, e o latim que era falado ali pelo povo, se chamava latim vulgar, né? Como a gente tem, por exemplo, o grego que se fala na Grécia hoje, não é o grego dos livros de Platão, Aristóteles, é a mesma língua, mas ela tem um processo evolutivo ali, uma distância boa, né? Assim como o grego bíblico, tem o nome de koiné, não exatamente, tem uma proximidade, mas tem uma distânciazinha, tanto do grego lá dos clássicos, quanto do grego que é falado hoje na Grécia. São Jerônimo fez esse trabalho bonito, e aí então se instituiu o mês de setembro como o mês da Bíblia. Qual foi a razão para ter feito isso na década de 70? Porque na década de 60, no iniciozinho, né, do século passado, a Igreja convocou um concílio, que é o concílio que nos rege até hoje, que é o Concílio Vaticano II. E nesse concílio, um dos pilares assim do concílio é: a palavra de Deus precisa voltar a ser lida, a ser conhecida, a ser estudada, usada na oração, na espiritualidade dentro das nossas igrejas. Ao mesmo tempo, a liturgia precisa ser mais viva, mais participada, mais interativa, assim, não perder a dimensão do mistério, mas que aquele que participa, né, não assista à missa, que se usava o termo assistir à missa. O padre falava dizer a missa, eu vou dizer uma missa, né? Então, mudar um pouco para uma relação mais próxima. Então, os pilares do Concílio Vaticano II são a Sagrada Escritura, né? A liturgia, os padres da igreja, a tradição viva da igreja. A gente chama de uma aproximação das fontes da igreja e da pastoral também, né? Essa coisa da igreja com o seu rosto de Jesus, bom pastor, na ação da igreja. Como o Concílio Vaticano II pediu exatamente um retorno forte para a Bíblia, para a mão do nosso povo, para dentro dos nossos grupos, então, imediatamente, as conferências dos bispos locais logo caminharam no sentido de instituir meses, comissões, ações para que a Bíblia pudesse ser trabalhada e utilizada. E uma das ações no Brasil foi instituir um mês para uma reflexão aprofundada, chamando este mês de mês da Bíblia. Então, o mês que a gente tire para uma aproximação, todo mês é mês da Bíblia. A gente lê todos os dias na missa, lê todos os dias na liturgia ou em alguns outros momentos a palavra de Deus, mas dá uma ênfase maior nesse mês, né? E assim foi, em 1971, instituído o mês da Bíblia. O formatinho que ganhou foi esse aqui. Cada mês da Bíblia, no ano, a gente escolhe um livro e estuda aquele livro. Então, desde 71, ali que a gente vem estudando, mas de 71 para cá tem 49 anos. A Bíblia tem mais de 49 livros, então nem deu tempo de estudar todos os livros. A proposta para este ano é o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento, né? A gente pensa na Bíblia sempre dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O marco ali divisório seria Jesus, né? Então, de Jesus para frente, para mais perto da gente, o Novo Testamento. E o que está para trás, né? O Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio faz parte dessa primeira grande parte, né, chamada de Antigo Testamento, e essa primeira grande parte, o Antigo Testamento, ela tem subdivisões. Então, essa primeira grande parte tem uma primeira subdivisão,
que é um primeiro conjunto de livros chamado de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Qual é a extensão histórica para a gente entender? Do ponto de vista do que está escrito e dito lá da história de Israel, o que esses livros narram? Então, o livro do Gênesis, que vai desde a criação do mundo até o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Depois do livro do Deuteronômio vem o livro de Josué, que já faz parte de um outro grupo, que são os livros históricos. Josué foi o sucessor de Moisés, um jovem general do exército de Israel, que sucedeu Moisés e entrou com o povo na terra prometida. Então, os livros pentateucos, eles descrevem da criação do mundo até a morte de Moisés. Agora, e o Deuteronômio? O Deuteronômio, que é aquele livro, já dormiu? Nosso amigo já foi, né? Já foi. Lembrei dele. O Deuteronômio, que é o último dos livros do Pentateuco, ele é interessante que ele é de um tempo muito curtinho, que é o seguinte: quando Moisés atravessava por 40 anos o deserto em direção à terra prometida, teve um episódio em Meriba, em Massá, que o povo apertou Moisés. Como é que é? Tirou a gente do Egito para morrer de fome no meio do deserto. E aí Moisés foi lá e disse para o povo, e o povo disse para Moisés, disse para Deus, e aí tal. Moisés cedeu à pressão, duvidou tal. E o Senhor mandou o maná, o pão do céu, que passou a cair todas as noites para alimentar o povo. Mas disse para Moisés: você não vai entrar na terra prometida. E Moisés teve uma sensibilidade interessante. Como foi dito para Moisés, você não vai entrar na terra prometida, o que ele falou para Moisés? Saco preto, meu amigo, tu vai morrer. Você não vai entrar na terra prometida, né? Você não vai entrar. Quando Moisés soube disso, ele já estava há 40 anos caminhando com o povo no deserto. Então, muita gente que começou a caminhada morreu no deserto. E tem uma geração inteira jovem, né? Naquele tempo não se vivia tanto, a expectativa de vida era menor. E uma geração inteira que nasceu no deserto, cresceu no deserto, que não tinha testemunhado os fatos todos, né? As pragas, a travessia do mar, a travessia do deserto. Moisés se preocupou assim: essa turma mais nova não vai ter assim a devoção, não vai ter condição de começar uma história na terra prometida, porque eles não experimentaram aquilo que os mais antigos experimentaram. O que Moisés então fez? Muito perto da sua morte, Moisés fez 3 grandes discursos. Nesses 3 grandes discursos, o que ele fez? Na primeira parte do discurso, ele quis lembrar os fatos da história. Olha, aconteceu assim, foi assim, foi assim, foi assim. Para que eles tivessem ali presente, conhecimento, por escrito, em forma de sermão, tudo que Deus tinha feito tal. Segunda parte do discurso era exatamente para dizer, ó, e Deus deu para a gente uma lei, deu para a gente os mandamentos, assim, 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 que era reapresentar a lei. Terceira parte dos discursos, fazer acréscimos à lei. Por exemplo, algumas realidades que a gente não tinha antes, agora Moisés tinha diante dele, né? Por exemplo, se Jesus vivesse hoje, ele ia tratar de problemas que ele não tratou na época dele, tipo, pode desbloquear o celular da esposa e fuçar, né? Isso não era um problema no tempo de Jesus. Pode escutar a ligação pelo interfone do telefone em extensão, agora ninguém mantém mais isso, né? Mas antigamente tinha, até hoje eu estou datado, né? Da coisa de ouvir pela extensão, a ligação de alguém de casa, tal. Jesus não tratou desses problemas porque eles não eram problemas.
Moisés, o que faz na terceira parte? Como apareceram situações novas, os jovens tinham questões novas, problemas novos, Moisés pega o espírito dos 10 mandamentos e aplica aquelas situações novas. São mais de 263 novas situações que demandam de Moisés uma aplicação dos mandamentos. Situações que antes não eram problema, mas que passaram a ser problema. Então tem um trabalho muito bonito de Moisés, já coroão, pé na cova, né? Caminhando ali para uma morte anunciada, ele se preocupou, eu preciso deixar uma orientação bacana para essa turma mais nova, porque eles não vão saber chegar numa terra nova e começar uma história, falta raiz, falta vínculos mais profundos. Inclusive a palavra Deuteronômio significa deutero em grego, é segunda, e nomós é lei. Deuteronômio, segunda lei. Na verdade não é uma lei nova, mas é uma adaptação. A partir do espírito dos 10 mandamentos, Moisés aplica os 10 mandamentos a novas situações, então ele é um acréscimo, mas não um acréscimo essencial, uma adaptação a novas situações, mantendo aquele espírito dos 10 mandamentos. Um trabalho bonito, atual, né? Necessário, um trabalho de catequista, um trabalho de tradutor, de evangelizador, e de fato foi assim. O livro do Deuteronômio equivale a esses 3 discursos. Os 3 discursos de Moisés, próximos de sua morte, com a morte já anunciada. Deus não disse para ele, você vai morrer, mas disse para ele, você não vai entrar na terra prometida. O cara está no monte, avistando a terra, conclusão, né? Conclusão é óbvia. E aí Moisés, então, tem esse cuidado, esse carinho. Então, para a gente entender, eu acho que como introdução, hoje, para não tomar muito tempo de vocês, já deu para ter uma ideia boa, né? O livro do Deuteronômio, ele faz parte daquele, chama livro da lei. Os judeus chamavam de Torá, né? Esse ainda chamam até hoje, porque Pentateuco é o nome grego. Quando se organizou no mundo grego a Bíblia, a Torá, que é o nome hebraico, recebeu o nome de Pentateuco. É o livro da lei. Torá significa lei, né? E os livros na Bíblia hebraica, eles recebiam o nome de acordo com a primeira palavra do livro. Por exemplo, Gênesis, primeira palavra em hebraico, Bereshit. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou. Aí o nome do livro é Bereshit, bem judeu mesmo, prático, né? Interessante que os nossos concílios da igreja, interessante, eles até hoje são assim, eles têm nome de acordo com as primeiras palavras, os nossos documentos do Papa, né? Então, por exemplo, Evangelho Nunciandi, que é um documento de Paulo VI, tem o nome de Evangelho Nunciandi porque está lá, Evangelho Nunciandi, são as 2 primeiras palavras do documento, e aí deu o nome. Ut unum sint, eu penso que seja de Bento XVI, né? Que todos sejam um, para que unum sint, todos sejam um. São as primeiras palavras do texto. Depois eu vou verificar e confirmo para vocês, que me veio à cabeça agora. E aí sim, de modo geral, é esse o critério. Eu penso que ficou bacana para a gente, né, entender. Então, por exemplo, os gregos, quando organizaram o texto, eles deram o nome de acordo com o tema do livro. Por exemplo, Gênesis, Genal, significa origem em grego, genética, por exemplo, em português está ligado a isso. Então, eles chamavam o primeiro livro, que os judeus, na praticidade deles, chamavam de Bereshit, eles chamaram de Gênesis, porque fala das origens. O Êxodo, o segundo livro, não, porque ele fala da saída. Ex é movimento para fora, rodós em grego é caminho. Então, uma saída, um movimento para fora. Então, Êxodo é o nome do segundo livro. O terceiro livro fala do recenseamento dos judeus na travessia da Terra Prometida. Números, não é isso? O quarto livro, o terceiro livro é um livro para observar os preceitos, observar algumas leis para a liturgia, leis para
Levítico, lei, levita, os homens da lei, Levítico. Então, os gregos organizavam assim e os judeus de outra forma, né? A Bíblia judaica, ela tinha uma divisão, no Antigo Testamento, a divisão era Torá, Nebiim, Ketubim, né? Torá é o livro da lei, Nebiim são os profetas, Nebi, Nabi, profeta, e In é plural, e Ketubim são os escritos, corresponde aos históricos, nossos livros históricos. A Bíblia grega, que a gente segue mais, ela fez essa mesma divisão, é o mesmo texto, mas de uma outra forma, chamando Pentateuco, os 5 primeiros livros, livros históricos, aqueles que falam da história de Israel, Josué, posse da terra prometida, depois vem os juízes, depois dos juízes vem os reis de Israel, aí primeiro de reis, segundo de reis, Samuel que prepara os reis, porque uns reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, depois tem a parte da história depois da volta do exílio, que aí você tem Esdras, Crônicas, Neemias, tal, e um outro bloco que são os profetas. Então, praticamente assim você entende o Antigo Testamento, além dos livros sapienciais, que falam da sabedoria de Israel, o caso dos Salmos, é o caso do Eclesiastes, Eclesiástico, Provérbios, daí por diante. Então, essa é mais ou menos uma estrutura, de acordo com a divisão grega, é só uma questão didática de divisão, o texto coincide, e a outra estrutura é de acordo com o mundo judaico. Então, o Deuteronômio, segundo a compreensão grega, o segundo livro da lei, segundo a compreensão judaica, faz parte da Torá, que é aquele grupo dos 5 primeiros livros. Todo mundo entendeu, então, onde está ali direitinho o Deuteronômio? Manda um sim aí para mim, ou não, né? Pode mandar ou não. Eu falo tudo de novo, se eu preciso. E aí ninguém janta hoje. Quem não jantou aí deve ficar com a barriga roncando, né? Então, fica direitinho assim, dessa forma. Entenderam bonitinho? O Deuteronômio, que a gente vai depois já ao texto, nós vamos ler, vamos ver onde começa cada discurso, o primeiro discurso, o segundo discurso, o terceiro discurso. Conferir lá o tema que eu sinalizei de cada um dos discursos, a preocupação de Moisés em cada um dos discursos com os jovens. Pô, acho muito legal, né, que haja uma preocupação com o jovem. A Bíblia... O mês da Bíblia sugere que, como tema, a gente use Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, eu acho, 11 ou 4. Eu vou olhar isso com calma. Deuteronômio 15, 11 ou 4, aí alguém de casa vai me ajudar, quem tiver com a Bíblia, que diz assim: abre a tua mão para o pobre, para o irmão, perdão. Abre a tua mão para o irmão. É essa a proposta de, como a gente tem na campanha da fraternidade, a gente escolhe um versículo e aquele versículo vira tema, é essa a proposta, abre a tua mão para o irmão. 15, 11, Deuteronômio 15, versículo 11, isso mesmo, é isso mesmo, está certinho. Deuteronômio 15, 11, o título é, abre a tua mão para o irmão. No caso ali de Moisés, ele fala isso num dos discursos, a gente vai ver isso com calma. Em um dos discursos ele diz: se você quer seguir os mandamentos, abre a tua mão para o irmão, ou seja, mão fechada, pão duro, suvina, né? Tem outras palavras, avarento, não está com nada, desde o Antigo Testamento, né? Aquele camarada que mergulha na marambaia com um punhado de areia na mão, atravessa, chega lá na ponta de Guaratiba, sobe a praia, abre a mão e a areiazinha está lá, o punhadinho na mão. Abre a tua mão para o irmão, né? Essa é a proposta de reflexão. Não diz só respeito a bens, a dinheiro, né? Mas a atenção, a carinho, a uma série de questões aí que envolvem aí, também essa, mas uma série de tantas outras questões. Abre a tua mão para o irmão, é a proposta. Vamos ficar por aqui para a gente não se estender muito, e aí, quarta-feira, a gente dá sequência, já olhando um pouco os livros lá, vou mostrar direitinho na quarta-feira, cada parte, primeira parte, segunda